dia, estamos de regresso para a habitual revista de imprensa internacional. Vamos primeiro olhar para a primeira página do Jornal A Bola desta quarta-feira, dia 23 de outubro. O grande destaque vai, claro, para o Benfica, que joga com o Olympique de Lyon, com Rafa e Florentino de regresso ao 11. É a perspectiva do Jornal A Bola. Só a vitória interessa ao Benfica se quiser sonhar com os oitavos, por isso é proibido falhar. Temos de fazer uma reentrada forte, disse Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão a este jogo. Em baixo, o destaque para os resultados da última noite de Liga dos Campeões, com duas goleadas. O PSG 5-0 ao Clube Bruges, outro 5-0 do Tottenham ao Estrela Vermelha e um 5-1 do Manchester City à Atalanta. Os gigantes defrontaram os mais pequenos na última jornada. Já no Sporting, Silas avalia emprestados. Francisco Geraldes e Mateus Pereira são dois dos casos avaliados por Silas. Material das claques foi barrado ontem à entrada do pavilhão João Rocha no jogo de hóquei em patins. No Futebol Clube do Porto, Nakajima e Luís Dias lutam por uma vaga para a recepção ao Rangers para a Liga Europa. Sporting e Porto, assim como Braga e Vitória de Guimarães, jogam para a Liga Europa nesta quinta-feira. Hoje joga o Benfica, por isso a chamada de capa vai, obviamente, para esse jogo. É proibido falhar. Comigo em estúdio tenho o Miguel Cardoso Pereira. Miguel, muito bom dia. Bom dia. De facto, é mesmo assim proibido falhar no Benfica hoje? Sim, quer dizer, ainda haveria algumas possibilidades, mas seguramente muito remotas, de seguir em frente se o Benfica não vencer. Mas o Benfica joga aqui, apesar de ser só um jogo, eu diria que joga dois assuntos. Joga evidentemente a qualificação para a fase seguinte, a possibilidade de continuar nesta prova. Mas joga também, se calhar, já um pouco da própria honra, da própria dignidade, até no que diz respeito à Liga dos Campeões, porque, para todos os efeitos, estamos a falar de um clube que venceu a competição em duas ocasiões, que esteve em 7 finais, e, portanto, não é em 7 finais europeias, e, portanto, não é propriamente um clube que possa, parece-me, dar-se este, enfim, quase que este embaraço de, nesta altura, ir com 12 derrotas nos últimos 15 jogos feitos na fase de grupos da Liga dos Campeões, portanto, excluindo aqui as fases dos play-offs e os apuramentos. É evidentemente um período terrível para o Benfica, que tem muito contribuído para que o clube seja olhado no que diz respeito às competições europeias, até se calhar já com algum desrespeito. É verdade que, convenhamos, as grandes equipas portuguesas são em circunstâncias muito especiais, poderão aspirar a vencer uma competição como esta, ou eventualmente até chegar, mesmo chegar se calhar às meias finais, já será algo que muito provavelmente não iremos voltar a ver tão cedo. Mas o Benfica tem, independentemente de se compreender que esse objetivo mais audaz, digamos assim, no que diz respeito à competição, é muito difícil de alcançar, mas mesmo tendo isso em consideração, o Benfica não tem conseguido sequer atingir objetivos mínimos e anda, portanto, como costuma dizer-se, um bocadinho a toque de caixa na Liga dos Campeões, e penso que isso é algo que os adeptos gostariam de ver pelo menos resolvido. Miguel, tendo em conta que se joga para a Liga dos Campeões hoje e que já se jogou ontem, calculo que lá fora também se fala muito da Liga dos Campeões, entre muitos outros temas. Por onde começamos hoje? Sim, mas não vamos começar por aí. Vamos começar pela abertura da NBA. A NBA arrancou esta madrugada e trago aqui, portanto, por exemplo, recortes de grandes competições. Grandes competições, exatamente. A NBA então arrancou esta madrugada no jogo de abertura, os Clippers do Kawhi Leonard e ainda sem o Paul George, outra das grandes figuras, mas que está ainda lesionado. Bateram os Lakers de LeBron James e agora também de Anthony Davis, numa batalha de Los Angeles. Curiosamente, as duas equipas da mesma cidade. De um lado, uma equipa histórica, os Lakers, do outro lado os Clippers, que até é uma equipa que tradicionalmente até é um pouco ridicularizada, sobretudo por força dessa comparação, mas que este ano, com o Kawhi Leonard e com o Paul George, acabará por ser muito provavelmente uma das equipas que vai discutir o título, pelo menos que... Bateu o pé, e ontem bateu claramente o pé, com o Kawhi Leonard já, portanto, bastante
bastante dominador, ele que na temporada passada tinha vencido a competição pelos Raptors e ontem fez 30 pontos e, portanto, já assumiu realmente o jogo e deu claramente um sinal daquilo que esta equipa ainda poderá vir. Claro que estamos ainda no primeiro jogo, de fase regular, portanto, tem um significado muito relativo. De qualquer das formas, parece claro já para toda a gente, até pela própria composição das equipas, que a NBA este ano vai ser particularmente diferente, talvez até mais interessante. É verdade que o grande favorito do ano passado, os Warriors, não venceu, mas se recuarmos até aquilo que tinha sido o início da temporada passada, na altura perspectivava-se que os Warriors continuassem, portanto, uma espécie de dinastia, digamos assim. Acabou por não acontecer, mas agora as equipas estão, portanto, os grandes jogadores estão distribuídos em forma de duo por mais equipas e isso poderá fazer com que a competitividade da prova volte a ser, se calhar, aquilo que era há 15 ou há 20 anos e, portanto, acaba por ser interessante. Falávamos dos Raptors, que tiveram também uma noite especial, desde logo porque destaparam, portanto, a faixa de campeões do ano passado, portanto, numa cerimónia de entrega dos anéis de campeão. O Kyle Lowry foi um dos campeões do ano passado e conduziu, portanto, a cerimónia, a primeira equipa canadiana a ter vencido a competição e, portanto, recorde-se também esse simbolismo. Depois, no jogo, venceram os Pelicans por 130-122 e, portanto, deram também um sinal de que, se calhar com uma equipa mais fraca, garantidamente com uma equipa mais fraca do que aquela que tinham no ano passado, mas entraram bem na competição também. Ainda na NBA, e já vamos à Europa, e já vamos à Liga dos Campeões, mas este assunto também é particularmente importante porque em entrevista de dia 1 da competição, digamos assim, a lenda Michael Jordan foi convidada, portanto, a escolher o melhor 5 de sempre e escolheu como parceiros, porque, enfim, compreensivelmente incluiu-se no 5, e escolheu como parceiros o Magic Johnson, o Hakeem Olajuwon, o Scottie Pippen e o James Worthy. É uma escolha bastante aceitável, como outras poderiam ser, evidentemente. O que me parece interessante aqui, desde logo, e antes de entrar na fase polémica da escolha, digamos assim, o facto de ele ter respondido, portanto, de ter dito, de ter escolhido, de ter assumido uma escolha, que é algo que muitas vezes estas estrelas, precisamente para evitar estas polémicas, protegem-se muito, dizem que não conseguem escolher 5, ou que escolhem 2 equipas, ou não querem deixar ninguém de fora. Portanto, o Michael Jordan não teve nenhum tipo de complexos desses, escolheu aqueles que, pelas razões que ele elencou, ou pela capacidade técnica, ou pelo companheirismo, por aquilo que se queira, mas escolheu um 5, portanto, escolheu uma equipa para ele, e achei desde logo isso bastante interessável, bastante descomplexado, digamos assim, e acho que isso é muito saudável. Claro, vamos chegar à fase da polémica, sobretudo porque depois, perante a estranheza dele não ter incluído o Steph Curry, portanto, dos Warriors, que é já o melhor lançador de sempre da competição, e o Michael Jordan também comentou o assunto e também disse que ele, na opinião dele, o Steph Curry ainda não tem lugar no Hall of Fame da NBA, o que evidentemente é uma ideia particularmente polémica e que, claro, redundou depois numa série de reações. Primeiro, do Steve Kerr, que aqui é uma rádio chamada 95.7 de Game. Portanto, as declarações, eu escolhi esta apenas por acaso, porque as declarações foram, enfim, partilhadas por todos os meios de comunicação social. O Steve Kerr, portanto, treinador dos Warriors, ex-jogador de basquete e inclusivamente companheiro do Michael Jordan nos Bulls, recorde-se, e disse que parece que eles nunca tiveram propriamente uma grande relação, o Steve Kerr e o Michael Jordan, e então o que o Steve Kerr disse foi: o Michael, portanto, tem uma versão muito própria do Hall of Fame, é algo que me parece que está só na cabeça dele, seja lá o que isso for. Ou seja, é aqui uma ideia um tom um bocadinho desagradável, um tom um bocadinho crítico, portanto eles nunca se deram muito bem, segundo consta, como eu dizia há pouco, e agora aproveitou aqui esta ideia para criticar aquela que tinha sido a escolha do Michael Jordan. É um cartão amarelo, parece-me um cartão vermelho. Sim, mas depois o próprio Steph Curry também, aqui se calhar de forma um bocadinho mais diplomática, um bocadinho mais tranquila, mas também não fugiu ao tema, e vou citar o que o Steph Curry disse, portanto, comentando a ausência do Hall of Fame, que tinha sido, portanto, dita pelo Michael Jordan. E diz o Steph Curry: desde que estou neste grande palco, portanto, neste circo da NBA, que sempre ouvi os basquetebolistas retirados desvalorizar muito esta geração, portanto, a geração dele, e valorizar a geração anterior a deles, que supostamente era melhor. Este é claramente um bom tema de conversa para os adeptos. Eu, pessoalmente, sei que sou um bom jogador, ainda tenho muito a melhorar, ainda tenho algumas coisas a provar. Disse então o Steph Curry, se calhar até aqui com um bocadinho de humildade a mais, parece-me, portanto, fugindo claramente à polémica com o figurão que é Michael Jordan, mas é claro que parece-me evidente que é um jogador com espaço já no Hall of Fame da NBA, independentemente daquilo que possa fazer no resto da carreira. De qualquer das formas, esta questão geracional tem sido um tema muito interessante, sobretudo porque o estilo do próprio jogo mudou bastante, ou seja, aqueles grandes postes muito pesados, muito altos, mas com pouca capacidade de salto, pouca movimentação, têm de certa forma desaparecido muito da prova, têm dado lugar
há atletas um pouco mais ágeis, com mais capacidade, portanto, há mais jogo exterior, há mais grandes lançadores, digamos assim, mesmo grandes estrelas da NBA e que são o próprio LeBron James, basta olhar para ele e, portanto, estamos a olhar para alguém que tem ligeiramente mais de 2 metros, tem, não sei, enfim, 110, 120 quilos, não sei ao certo, mas parece-nos sempre alguém que corre com a ligeireza de quem tem 1,80 m e de quem pesa 80 ou 90 quilos, ou seja, há claramente uma transfiguração no próprio corpo dos grandes atletas da NBA que torna o jogo mais rápido, o jogo mais ágil e, portanto, é isso que motiva, na essência, este grande confronto geracional. Portanto, os anteriores, os jogadores de 2 ou 3 gerações anteriores têm sido muito, uns elogiosos, outros nem por isso, no que diz respeito à forma como o jogo se alterou na NBA e essa é claramente uma discussão interessante. Deixamos os Estados Unidos, entremos para o futebol, porque nesta noite houve também novidades grandes aqui na Argentina, portanto, concretamente, o River, conforme vimos há pouco no noticiário, vou também tentar não me alongar muito para não repetir a informação, mas vemos aqui a capa e depois as 2 páginas de desenvolvimento, as 2 primeiras de desenvolvimento da reportagem do Olé, portanto, o principal jornal desportivo da Argentina. Na meia-final da Libertadores, o River perdeu 1-0 na Bombonera, mas como tinha vencido por 2-0 no primeiro jogo, vai à final da competição. Ainda faltava ao River Plate eliminar o Boca nesta competição na Bombonera, portanto, há aí também esse simbolismo apesar da derrota, uma grande nota de destaque também para o treinador, o Marcelo Gallardo, que aos 43 anos está no River desde 2014, atravessa claramente uma fase extraordinária da carreira e há pouco conversávamos sobre a forma como ele, lembravas-me muito bem a propósito da forma como ele já tinha sido inclusivamente falado para treinar o Barcelona, ou seja, não é propriamente algo... Falámos disso em off e é uma realidade. Exatamente, portanto, é claramente um treinador que está na mão de cima, como costuma dizer-se, e portanto vai então levar o Libertadores, o River Plate à final da Libertadores, vai repetir de resto a presença, venceu no ano passado e vai agora repetir a presença na final. O Clarín, portanto, um jornal generalista da Argentina, tem também esse assunto na capa. O mesmo acontece com o La Voz, portanto, vemos como a festa dos jogadores do River está na capa de todos os jornais da Argentina, não apenas o jornal desportivo, mas também os jornais generalistas. Este é um jogo também muito marcado por questões de segurança, eu recordo de números importantes, apesar de os adeptos do River não terem estado no estádio, porque não podem, na Argentina é assim que funciona, o estádio é só para os adeptos da casa, sobretudo nestes jogos particularmente problemáticos, e a operação de segurança foi absolutamente gigantesca. 1.500 polícias no estádio, 2 helicópteros, 3 ou 4 drones a sobrevoar a zona do estádio e a zona envolvente. A comitiva do River, portanto, o autocarro, saiu do hotel para o estádio 4 horas antes do jogo, rodeado por 50 motas. 50 motas, ninguém conseguiu aproximar-se sequer a 30 metros do autocarro do River, que estava ainda por cima protegido com uma película, não era bem blindado, mas era uma película para que os vidros não estilhassem. Portanto, é uma película anti-vandalismo, ou seja, claramente um cenário quase de guerra para este grande jogo. As coisas acabaram por decorrer, talvez até por isso, dentro de bastante normalidade nesse sentido, pelo menos de acordo com o que foi noticiado. Quem vai disputar a final da Libertadores com o River Plate, isso já se sabe, será o Grêmio ou o Flamengo de Jorge Jesus. O jogo será mais logo à 1h30. Enfim, o Lance tem feito uma cobertura, sobretudo esta edição do Rio de Janeiro, claro, tem feito uma cobertura sempre muito ampla e particularmente elogiosa do trabalho que o Jorge Jesus tem feito no Brasil. Também não é difícil, as coisas têm-lhe corrido sempre muito bem, tem feito um trabalho extraordinário, quer no Brasileirão, quer na Libertadores, e vemos-lo ali, portanto, ao centro, numa capa onde estão também o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, e, portanto... Quase capa para ser um campeão já. Sim, é claramente já uma capa de celebração, mas atenção, estamos a falar ainda de um jogo particularmente difícil. É verdade que está 1-1, o Flamengo empatou em Porto Alegre, mas é um jogo que não 0-0 chega a Jorge, mas não é propriamente garantido, que não é propriamente um jogo fácil, nem de perto nem de longe. Ao fim e ao cabo, acaba por ser também aqui um jogo contra um Grêmio que é treinado pelo Renato Gaúcho. É quase que um confronto de estilos. O Jorge Jesus entrou com um estilo um pouco mais europeu, portanto com um outro nível de exigência, se calhar para a própria equipa. O Renato Gaúcho é um treinador já com outro estilo, com um estilo mais clássico, mais brasileiro, mas o Grêmio é também uma grande equipa. Eles de resto têm trocado algumas mais
provocadas, e eu tenho achado isso interessante, mais provocadas pelo Renato Gaúcho do que propriamente, e de certa forma defendidas pelo Jorge Jesus, com alguma diplomacia, com a diplomacia que ele consegue ter ao fim e ao cabo, mas tem-se verificado um treinador bastante diferente, o Jorge Jesus, bastante diferente do que aquilo que acontecia, sobretudo nestes últimos anos de maior confiança de Benfica e depois de Sporting também em Portugal. Ou Vitória, por exemplo. Exato, nos quais era ele muitas vezes, e assumia, portanto, a lançar provocações, a provocar os rivais, a provocar os adversários. No Brasil, o Jorge Jesus não tem sido dessa forma, tem sido um treinador que se tem limitado, e ainda bem para ele, parece-me, a questões essencialmente técnicas, a mostrar a capacidade que ele tem como treinador, a melhorar os jogadores, porque ele nisso é claramente um dos melhores, noutras coisas também, mas esta é aquela que eu mais destaco. O Jorge Jesus é alguém que consegue fazer de um jogador médio um jogador bom, e de um jogador bom um jogador muito bom, com muita facilidade. Portanto, ele tem realmente essa grande capacidade, e a prova disso é que muitos jogadores que nas mãos dele eram muito bons nos clubes onde estavam, e depois dele já não são assim tão bons quanto isso, e conseguiríamos arranjar facilmente 10 ou mais exemplos apenas nos últimos anos da forma como isto aconteceu. E portanto ele entrou no Brasil, portanto, sobretudo com essa ideia muito técnica, um estilo, por exemplo, muito diferente do que aconteceu com o Scolari quando chegou a Portugal em 2003, que de um ponto de vista técnico acabou por ser um treinador banal, mesmo ao nível da Seleção Nacional. Nunca foi um treinador particularmente impressionante, a Seleção nunca jogou por aí além, convenhamos, joga muito melhor agora. Aproveitava apenas e agora também não joga assim tanto como isso, já jogou noutras alturas melhor do que agora, mas nessas alturas ainda jogava um estilo um bocadinho, se calhar um pouco mais fraco do que agora. Agora é vencedor, mas não é propriamente uma seleção que impressione do ponto de vista do estilo de jogo, na minha opinião, apesar de vencedora como nunca, ao fim e ao cabo. Mas o Scolari nessa altura, não tendo essa capacidade técnica, se calhar tão capaz de impressionar, adotou um estilo muito mais cultural, a história das bandeiras, portanto do entusiasmo, das emoções, muito diferente do que aquilo que Jorge Jesus está a fazer. Dir-se-á que treinar uma seleção não é a mesma coisa que treinar o Flamengo, mas treinar a seleção portuguesa é treinar para 10 milhões de adeptos, que são aqueles que nós somos. Treinar o Flamengo é treinar para 50 ou para 60 milhões de adeptos, e portanto por aí a comparação acaba por ser, pode ser feita claramente de outra maneira, no que diz respeito à dimensão ao número de portugueses e ao número de adeptos do Flamengo. Portanto as coisas não são assim tão... Alguém pensava para nós, é uma realidade. Exatamente. Assim fez o nosso país. Já agora, a última vez que o Flamengo ganhou a competição foi em 1981, a Libertadores, bem entendido, portanto há 38 anos. Nessa altura estavam alguns jogadores influentes nessa histórica equipa do Flamengo. Em cima, o terceiro a contar da esquerda, Mozart, que depois foi também estrela no Benfica, e claro, acima de qualquer outro, em baixo, o segundo a contar da direita, o Zico, portanto, que era o líder desta grande equipa do Flamengo, a última a vencer a Libertadores. Ou seja, veja até que ponto é que, se o Jorge Jesus conseguir vencer o Flamengo, basta olhar para a fotografia para perceber que é antiga, a importância histórica que uma nova conquista acabará por ter. Este é um jogo, o jogo do Flamengo com o Grêmio, que, de acordo com o que noticia o Estado de São Paulo, está também a ter, e falamos disso na Argentina, grandes preocupações de segurança. A polícia prendeu então um grupo criminoso que planeava logo à noite ir ao Maracanã vender bilhetes roubados, roubar os adeptos que lá estavam, criar situações de violência. O grupo foi desmantelado, eles estavam a combinar as coisas por um grupo de WhatsApp, também convenhamos que não eram propriamente criminosos muito astutos, e as coisas acabaram por ser... Não é? Exatamente, ainda bem. Geralmente são, não é? Julgam que não, mas geralmente acabam por ser. No Brasil, este assunto é claramente diferente destes que estamos tratados, mas parece-me interessante. A Folha de São Paulo tem aqui um caso de extrema atualidade, porque que envolve, enfim, atletas, pessoas, enfim, transgénero, e todos os enquadramentos sociais que isso implica, e também... claro, os enquadramentos desportivos. O que está aqui em causa é aquela atleta, Tiffany Abreu, 34 anos, que foi a primeira transexual a jogar na Superliga Brasileira de Voleibol. Isto nunca tinha acontecido, até por força da idade. A carreira dela, claro, já não vai ser muito longa, tem 34 anos, mas está a abrir aqui outros espaços, e já motiva inclusivamente questões políticas, questões da própria legislação desportiva, debate a um altíssimo nível. Ela está inclusivamente a travar uma luta contra as leis de limitação, portanto, que são normalmente aplicadas a estes casos, e que envolvem, portanto, testes, terapias hormonais para que possam fazer as competições. Ela não quer sujeitar-se a esse tipo de questões, e este é claramente um assunto também, evidentemente, na ordem do dia, desde logo porque se associa com muita facilidade ao assunto da Caster Semenya, ou Semenaia, nunca percebi exatamente como é que se pronuncia, portanto, a sul-africana, que, enfim, tem também enfrentado algumas dificuldades por questões que estão relacionadas com a testosterona
testosterona que é muito elevada no corpo dela. Há inclusivamente testes que já indiciam que ela poderá ser hermafrodita, ou seja, pode ter características sexuais de homem e de mulher, e portanto que isso faz com que ela seja realmente uma figura particularmente rara. E o enquadramento, se o enquadramento social é difícil, para o bem e para o mal, o que é evidentemente, o enquadramento desportivo implica também grande sensibilidade. Eu acho sinceramente que ao fim e ao cabo nestas questões vamos sempre parar à forma como nós olhamos para os atletas como figuras particularmente raras, ou porque são muito altas, ou porque são muito fortes, ou porque são muito rápidas, ou seja, acaba por ser irónico como aquilo que nós destacamos nos grandes atletas são as capacidades físicas, aquilo que nos diferencia, aquilo que os diferencia deles, a capacidade que eles têm para fazer coisas que nós fisicamente sabemos que não seríamos capazes de fazer, e depois quando surgem estes casos que estão sobretudo associados também a características físicas, temos muita dificuldade em enquadrá-los num meio desportivo, porque partimos do princípio que essas pessoas vão ter, neste caso, portanto, nestes casos relacionados com as hormonas, com a testosterona, que as pessoas vão ter algum tipo de vantagem competitiva, algum tipo de agressividade extra, mais força, mais velocidade, mais rapidez, e portanto que isso pode desvirtuar o sentido da competição. E esta é claramente uma questão do momento. Se me é permitido, e muito rapidamente, antes de continuarmos e de irmos para a Liga dos Campeões, até porque parece-me que ainda temos tempo, eu recomendo agora aqui a propósito desta questão das hormonas, e que foi um livro que eu li há pouco tempo. Aquele senhor que tem aquele ar natalício chama-se Robert Sapolsky, portanto ele é um cientista, portanto, mas escreveu este livro que se chama Behave, exatamente, e que está traduzido para português como comportamental, ou comportamento, acho que é comportamento o nome que está, a tradução que foi feita para português. É um livro sobre a biologia dos seres humanos e tem também muitas relações com a questão hormonal e a forma como isso motiva o nosso comportamento, e tem uma ramificação muito desportiva que de resto ele fala também, ele aborda também no livro. Eu vou dizer o que ele diz, o que ele escreve a respeito da testosterona e da forma como isso pode realmente alterar o comportamento das pessoas e pode torná-las mais ou menos competitivas, para que se perceba como realmente tudo isto merece uma análise científica e não é assim tão líquido que as coisas sejam aquilo que parecem ser às vezes nas notícias. Eu vou dizer o que ele diz sobre a testosterona. Começa com uma pergunta: é a testosterona que faz despertar os neurónios para que conduzam os nossos impulsos de agressividade? E ele responde: não. Se, e apenas se, esses impulsos já estiverem em ação, faz com que atuem mais depressa. Ou seja, a testosterona não toca em nós a música militar, não nos faz mais agressivos, então só aumenta o volume se ela porventura já estiver a tocar. Por exemplo, na Índia e no estado americano do Texas já houve ordens judiciais para castrar quimicamente criminosos sexuais, precisamente para bloquear os receptores cerebrais da testosterona na amígdala. Acontece que, dizem os resultados, pegar num macho de qualquer espécie e castrá-lo quimicamente ou por mutilação, reduzirá sim a testosterona. Isso é garantido. Porém, nunca há zero, nunca a elimina. Mas, quanto mais agressivo o macho tiver sido, mais competitivo tiver sido antes da castração, mais agressivo continuará a ser por comparação com os outros. Noutras palavras, quanto mais agressivo se é, menos essa agressividade fica dependente das questões hormonais, da testosterona, e mais dependente fica dos efeitos ambientais, dos efeitos culturais. Ou seja, fim de citação, ou seja, por muito que as coisas possam alterar-se, por muito teste que se faça, por muita castração que se faça, por muita limitação que se faça a estes casos raros, as pessoas não vão ficar diferentes. Se já eram mais agressivos, se já eram mais rápidos, se já eram mais fortes, vão continuar a sê-lo. Ou seja, esta é claramente uma questão na ordem do dia do desporto moderno e, portanto, fica aqui a sugestão de leitura para quem tiver interesse. O livro, claro, não é essencialmente sobre isto. Esta é apenas uma das partes que eu encontrei e que me pareceu ter aqui alguma aplicabilidade ao assunto a este caso, mas é um livro particularmente interessante e, portanto, que explica muita coisa em nós, e isso é sempre bom de aprender. Fica a sugestão: Behave, Robert Sapolsky, comportamento em português, para quem tiver interesse. Voltemos à Liga dos Campeões. Corriere dello Sport em Itália traz na capa a vitória da Juventus sobre o Lokomotiv de Moscovo, de João Mário e de Éder também. O Cristiano Ronaldo fez um jogo, enfim, bastante controlado, bastante anulado, digamos assim. O João Mário teve participação no primeiro golo, o Lokomotiv até esteve a ganhar, mas depois, tal como também destaca a Gazeta dello Sport, o Dybala resolveu o assunto em 2 minutos com 2 remates. O primeiro foi um golo fantástico. O segundo, apesar de ter sido uma recarga, também é um golo de grande qualidade técnica, a forma como ele coloca o pé na bola e como consegue rematar para baixo, que é uma coisa com aquela tensão, que é uma coisa difícil, pareceu-me ver. Portanto, é isso que são gestos. Já não é a primeira vez que o faz. E ele tem muita qualidade naquele tipo. O primeiro, claro, é um golo muito fácil de perceber porque é que é bom. O segundo, talvez não tanto, mas a forma como ele remata, não remata rasteiro, remata de cima para baixo, mas, portanto, com uma tensão, com uma direção muito precisa, e é realmente
um gol ao alcance apenas de alguém que tem grande capacidade técnica. Num curto espaço de tempo, num curto espaço geográfico, acabou por concluir em golo um remate fantástico de um jogador soberbo. Ainda em Itália, uma notinha triste para o Milan, que vem 10º na Liga e anda claramente desnorteado em muitos sentidos, desde as direções, ou as administrações, ou os donos do clube, conforme que se queira. Agora, também as equipas técnicas. Agora, o treinador Stefano Pioli parece que quer resolver o problema com recurso a uma tática nova, que se chama WM, que na verdade é uma tática bem antiga e que já era usada nos anos 30. Ou seja, é claramente aqui uma história da Gazzetta dello Sport particularmente interessante de ler. Não sei, com toda a sinceridade, se é isto que vai salvar o Milan, não me parece, mas é claramente um clube também, um dos grandes clubes da história do futebol mundial, que está absolutamente desnorteado, enfim, até um pouco esquecido. Ainda na Liga dos Campeões, o Guardian, entrando aqui nos jornais ingleses, destaca a forma como o Tottenham despachou o Estrela Vermelha com 5-0. Harry Kane marcou 2 golos, passou a ser também o jogador mais rápido sempre a chegar aos 17 golos na Liga dos Campeões, precisando apenas de 22 golos para fazer, igual ao que tinha feito o Van Nistelrooy no Manchester United. Manchester City, no mesmo jornal, também venceu, portanto, noticia-se a forma como também venceu na Liga dos Campeões, também marcou 5-1 ao Atalanta. As equipas inglesas particularmente fortes, continuam particularmente fortes nas competições europeias. Recordemos que na temporada passada a final da Liga dos Campeões foi Liverpool-Tottenham, a final da Liga Europa foi Chelsea-Arsenal, portanto 4 equipas inglesas nas 2 finais. A avaliar por aquilo que temos visto na Liga dos Campeões, não sei se isto será propriamente um indicador, mas parece-me claramente que as equipas inglesas estão muito acima do resto, à exceção de 2 ou 3 que eventualmente também tenham capacidade competitiva, mas as grandes equipas inglesas estão claramente a distanciar-se também nas competições europeias. Por falar em grandes tratamentos, também o Paris Saint-Germain, uma das que tem capacidade para competir com as grandes equipas inglesas, conforme eu dizia, também deu 5-0 em Bruges, na Bélgica, um grande jogo do Mbappé, que é então aqui celebrado na capa, marcou 3 gols. Nem foi titular. Ainda foi titular, entrou aos 50 e qualquer coisa. Ainda assim foi a tempo de marcar 3 golitos e tornou-se no jogador mais novo de sempre, assim é que é, a conseguir fazer um hat-trick na prova. Fê-lo o Mbappé então com 20 anos e 306 dias, superando o Messi, que o fizera com 21 anos e 288 dias. Ainda no L'Équipe, uma reportagem que foi uma reportagem feita pela France Press e que depois acabou por ter ecos diferentes em vários jornais. Em Portugal também teve, na França também, a respeito da visita do Lyon ao Estádio da Luz mais logo. É uma reportagem sobre o Seixal, ou melhor, sobre o centro de formação do Benfica no Seixal, os jogadores formados, o investimento do clube, as condições de trabalho. Uma nota ainda em baixo para a entrevista ao Bruno Lage, treinador do Benfica, que quando convidado a comentar ou a encontrar semelhanças entre ele e o José Mourinho, sobretudo porque são ambos setubalenses, disse que não havia nenhum tipo de comparação e, portanto, rejeitou humildemente e de forma particularmente, enfim, ciente da realidade, parece-me, qualquer tipo de comparação, porque, na verdade, convenhamos, não há qualquer tipo de comparação, basta olhar para o historial de um, para o historial do outro, para se perceba, claro que não é ainda mais novo, mas não parece que nesta altura haja nenhum tipo de comparação para fazer, a não ser realmente o facto de serem da mesma cidade e de terem passado pelo Benfica, portanto aí também há, porque de resto não encontro sinceramente nenhum outro, pouco mais do que isso, não é? Voltando a Inglaterra, portanto, mas no que se refere ao Campeonato do Mundo de Rugby em curso no Japão, veio uma meia-final com a Nova Zelândia e isto é também são páginas do Guardian. Os jogadores, logo à partida, enfim, não têm nenhum tipo, a avaliar por que diz aquele Watson, não têm propriamente nenhum tipo de medo daquilo que a Nova Zelândia representa em termos de mística da competição, mas assinalado por mim a amarelo com aquela bola um pouco mal feita na capa. Está a forma como o treinador da Inglaterra, um senhor chamado Eddie Jones, desconfia que lhe andam a filmar os treinos no centro de estágio do Japão, porque viu por lá uns adeptos. Ele não sabe bem se eram adeptos que andavam a tentar filmar ou a tentar fotografar alguma coisa, e então queixa-se de estar a ser alvo de espionagem, que era algo de que eu sinceramente já não ouvia falar há muito tempo em desporto de alta competição, mas parece que ainda acontece. De qualquer das formas, aqui há uns tempos houve um problema qualquer com o Leeds, também em Inglaterra, umas queixas de espionagem, eu não me lembro exatamente o que
que é que foi, mas não foi há muito tempo, salvo erro até com o próprio Bielsa, um problema qualquer relacionado com isso. Qualquer das formas, estas questões da espionagem, há muito que estão fora destes contextos, ou julgava eu, aparentemente ainda não. No Telegraph destaco uma reportagem sobre os paradeiros do Roman Abramovich, portanto o milionário russo, dono do Chelsea já a caminho de 20 anos, mas que no último ano e meio tem andado por fora da Inglaterra por força de uma série de problemas com o visto, portanto, e com as renovações do visto. É um problema, é um desencontro com o governo britânico, já vem dos tempos da Theresa May, e portanto ele não tem ido à Inglaterra, não tem visto jogos, portanto se não tem ido à Inglaterra, muito menos tem visto os jogos ao vivo do Chelsea, pelo menos em Stamford Bridge. Lidera à distância e portanto e anda a passear nos seus barcos pela Europa, não deverá andar seguramente muito desanimado e portanto a reportagem portanto, indica os paradeiros do Roman Abramovich, mas o texto acaba por ter piada porque é particularmente também elogioso para a forma como o Roman Abramovich, e isto é verdade, independentemente de outras questões mais laterais, como a ascensão destas figuras, a própria dimensão da fortuna destas figuras, mas a verdade é que houve realmente um grande investimento canalizado por ele para o futebol inglês. Foi um dos primeiros sugar daddies, portanto, como costuma dizer-se, os grandes investidores, os grandes compradores destes grandes clubes, e continua, mesmo que à distância, a financiar. Já não tanto como financiava noutra altura, mas continua, portanto, muito presente. Continua ganhador, e o Chelsea continua tem ganhador. Uma Liga Europa. E ainda tem uma Liga, acho que já tem duas. Tem duas. Ganhou o Benfica e ganhou o ano passado. Exatamente. E, portanto, tem também uma Liga dos Campeões, ou seja, é claramente um clube que se revitalizou, evidentemente, entre Premier Leagues, por força do Roman Abramovich. Escreve ainda ao Telegraph, de resto uma notícia exclusiva, não ouvi noutro jornal, que a Federação Inglesa, a FA, a Football Association, falávamos sobre isto ontem, mas há aqui um dado novo, em sintonia com o sindicato de jogadores e com médicos especialistas, prepara-se para introduzir em Inglaterra, vai pedi-lo inclusivamente à UEFA e até à própria FIFA, uma obrigatoriedade de substituição de futebolistas sobre os quais incide algum tipo de suspeita de concussão cerebral, ou seja, uma pancada na cabeça que os deixa um pouco zonzos, qualquer coisa que no campo se veja que pode criar algum tipo de problema, o jogador terá de sair, terá de ser assistido durante um tempo maior, eventualmente pode ter de abandonar o jogo, depois a substituição desse jogador poderá ter de ser enquadrada num regime também especial. Isto já acontece na NFL, a respeito das pancadas. Já há jogadores que, assim que caem por força de uma pancada na cabeça, têm de sair obrigatoriamente ou seja, não podem continuar a jogar. Os médicos têm de ver se ele realmente está em condições de continuar o jogo. Ou seja, isto vem na sequência daquilo que conversámos ontem de forma bastante demorada até, mas muito rapidamente surgiu um novo estudo feito por uma Universidade de Glasgow que voltou, de certa forma, a comprovar a ligação potencial entre as pancadas na cabeça e questões de demência, portanto, doenças degenerativas que possam surgir mais tarde portanto, nas pessoas, nas vítimas, particularmente nestes atletas de alta competição. E, portanto, é claramente um avanço nestes estudos. E, portanto, vão surgindo estas medidas, quer medidas de prevenção, quer medidas de punição também, quer inclusivamente medidas que possam alterar um pouco as próprias regras do jogo, como esta possibilidade de haver substituições mais demoradas ou substituição temporária de jogadores, ou seja, há todo um novo enquadramento que vai sendo discutido. Serão coisas para se decidir com tempo, mas há claramente um assunto na ordem do dia. Já agora, sim, ainda em Inglaterra, Inglaterra de forma lateral, digamos assim, a JQ do Médio Oriente, que é uma revista masculina, criou aqui uma polémica. Porquê? Porque o jogador do Liverpool, Mohamed Salah, apareceu numa fotografia com esta modelo, Alessandra, não sei, Alessandra Ambrosio, creio. O que é que significa isto? Ele é muçulmano, portanto é casado, e então criaram aqui uma série de questões laterais ao jogador que, sinceramente, tenho muita dificuldade em compreender, como se ele, enfim, tivesse aqui de certa forma a desrespeitar a mulher. Enfim, um absurdo difícil de compreender. Felizmente o jogador desvalorizou tudo isto, não respondeu. Eu recordo que, a propósito do Mohamed Salah, estamos a falar não apenas por aquilo que ele representa como futebolista, mas por aquilo também que representa enquanto indivíduo, pelas ações sociais em que se envolve, pelas preocupações sociais em que se envolve, pelos exemplos de comportamento que dá e de civismo que tem dado na própria carreira. Estamos a falar de alguém que ainda em abril do ano passado foi eleito como pela Time,
como uma das 100 figuras mais influentes do mundo, por todas estas razões, pelo enquadramento, pelo futebol, por jogar num clube como o Liverpool, pelo país que representa, por ser muçulmano em Inglaterra, ou seja, a forma como as redes sociais permitem que se passe disto para uma discussão ridícula sobre o facto de um jogador estar a aparecer na capa de uma revista acompanhado por uma modelo, parece-me realmente um sinal perfeito dos tempos em que vivemos e da forma como temos que nos preparar, temos que ler, temos que comparar para não nos precipitarmos em termos de opinião, não nos precipitarmos em termos de análise. É também a responsabilidade das pessoas que consomem este tipo de informação perceberem de onde é que ela vem, quem é que a fez e ouvir coisas de vários lados e, portanto, não precipitar julgamentos e não precipitar análises que são perfeitamente absurdas. É preciso sempre e cada vez mais compreender as coisas dentro do enquadramento em que elas funcionam e não propriamente apenas vindas de um sítio. Mas é sempre bom ouvir as duas versões e não apenas uma da história. Miguel, muito obrigado por esta visita pelo mundo e ficamos com este pormenor final que acaba por ser um pormenor na vida do atleta, de Mohamed Salah. A informação regressa já a seguir com todas as novidades sobre a Liga dos Campeões, a Liga Europa e muito mais. Até já.